Estamos falando há 2 domingos sobre saúde mental e o Evangelho. 2 domingos falei sobre a angústia e a depressão, semana passada sobre vergonha e culpa, sobre as coisas que nos adoecem mentalmente, emocionalmente. E hoje eu vou falar sobre conflitos, perdas, estresse, que nos adoece também, tem adoecido muito as pessoas de maneira geral, as famílias. O Salmo 3 diz assim, o subtítulo é importante. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Se a sua tradução foi igual à minha, leia comigo. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, acalma o nosso coração agora, dá-nos atenção, foco, recepção, interesse, discernimento, sabedoria, unção na proclamação da Tua Palavra e na recepção dela em nome de Jesus. Amém, amém. Uma guerra civil causada por um conflito familiar, um conflito de um pai com o filho e de um filho com o pai. Conflitos familiares, você já presenciou algum? Você já vivenciou algum conflito? Conflito de filhos com pai, com mãe. Eis aqui uma história real, uma história trágica, uma história triste, de um conflito, de uma contenda que saiu do ambiente da família e se tornou uma guerra civil, conforme eu falei. Davi teve vários filhos. O homem segundo o coração de Deus, o rei de Israel, falhou como pai várias vezes. E o filho dele, revoltado, causou uma guerra. Depois, o rei queria matá-lo, e ele teve que fugir com toda a sua corte, com todas as pessoas do palácio. Ele teve que fugir, senão o seu filho iria matá-lo. Absalom, o filho da paz, se tornou o filho da guerra, o filho da revolta, o filho revoltado. Porque Davi também falhou como pai, falhou muito, não falhou pouco. Davi não disciplinou, não conversou, não esteve presente. Davi transferiu a responsabilidade e no período de 11 anos, o Absalão foi se revoltando contra o seu pai Davi. Depois você pode ler isso no 2º livro dos Reis, são vários capítulos. A última delas, nos últimos 4 anos, Absalão revoltado, porque o seu pai não falava com ele, porque o outro filho de Davi, irmão de Absalão, estuprou a irmã Tamar. E Davi não fez nada, e o Absalão planejou a morte do irmão e o matou. E Davi exilou Absalão. E depois de um tempo, Davi traz o Absalão, mas o Davi também não o perdoa, não conversa com ele, afasta, exclui. Depois de um tempo, Davi o recebe e dá um beijo nele. E a partir daí o Absalão é só ódio, é só revolta. E ele vai passar 4 anos conspirando contra Davi.
até que ele ganha força, até que ele junta um exército, as tribos de Israel estão do seu lado, e daí ele vem contra Davi, e Davi tem que fugir à noite, e o texto de 2 Samuel diz que Davi sai chorando e andando descalço, fugindo, senão ele seria morto, assassinado. Ele deixa o palácio, ele deixa tudo, e nesse contexto é que Davi fez essa oração, que depois se transformou no salmo. Mas é nesse contexto que Davi faz essa oração. Contendas, o estresse, tudo isso é nesse contexto que Davi faz essa oração. Quem sabe você está passando por um conflito familiar, uma briga, uma revolta. E quando Davi vai enfrentar o Absalão na guerra, ele fala assim: não machuquem o meu filho, não machuquem o meu filho. Ele tenta proteger o seu filho, mas aí já é tarde, e aí na guerra o seu filho será morto. E o Davi vai sofrer muito com isso, mas aí já é tarde. Mas antes, ele faz essa oração. E essa oração que eu quero ler com vocês, eu quero pregar com vocês, eu quero compartilhar. O que fazer no meio dos conflitos, das perdas? Davi perdeu o palácio, perdeu a casa, perdeu o filho. Muitos apoiadores de Davi o abandonaram. Conselheiros o traíram. E agora Davi está sem o trono, sem o palácio e com muita gente querendo matar. Esse é o contexto. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Os antigos aliados agora são adversários, agora querem matá-lo, derrubá-lo. E nomearam Absalão o novo rei. Ele está crescendo. Há um ditado popular aqui no Brasil que diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Davi está dizendo: Senhor, está crescendo, cresceu demais, aumentou o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, as tribos se levantaram contra mim. Antes eu que era querido, eu que era unanimidade, apoiado, agora está todo mundo contra mim. Absalão roubou o coração do povo. Absalão falou mal de Davi para o povo, semeou a discórdia, a contenda, e agora todos se levantam contra Davi. E aí no versículo 2, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. O que eles dizem? Acabou o tempo de Davi, Deus não está mais com ele, Deus o abandonou, ele não tem mais o direito divino de ser rei. Ele perdeu, agora Deus está, o tempo dele acabou, não tem mais salvação para Davi. Chegou a situação assim, não tem mais saída, não tem solução, não tem escapatória, seu tempo se foi, acabou seu tempo. Não há mais salvação, e eles estão dizendo isso. E o Davi está chorando, andando, lamentando, descalço, cinza na cabeça, ainda vem um outro para amaldiçoá-lo, xingá-lo e apedrejá-lo, e por aí vai. E é esse o contexto. Quando eu estava falando aqui no último domingo sobre os psiquiatras, eles dizem o que muda a química cerebral, a questão de depressão, de angústia, é um estresse crônico. Se você vive num ambiente de muita pressão, de perseguição, de ameaças, o seu corpo que é treinado para lidar com isso, o seu corpo vai perdendo a capacidade de resistir. E aí eles dizem o estresse crônico causa essas coisas. E Davi está nesse estresse, nesse momento aqui da vida dele. E é aí que entra a confiança em Deus, a fé em Deus. Eu gosto muito da ciência, eu gosto muito da psicologia, eu gosto muito das neurociências, das descobertas, eu acho isso maravilhoso. Mas isso tudo tem um limite. Isso tudo tem um limite. E alguns estudiosos, alguns cientistas sabem disso. Sabem que tem um limite. Você pode até descobrir o problema, a raiz, o diagnóstico.
Você pode até descrever qual é o problema, por que a pessoa... Mas o poder de cura, o poder de superação, isso daí só vem com a fé no Senhor. Isso aí é a confiança inabalável em Deus. Isso é o que acontece a partir do versículo 3. Primeiro Davi confessa, o Davi desabafa, o Davi põe para fora e depois ele faz uma declaração de fé. E no meio dessa tempestade e adversidade, no meio da pressão da vida, no meio dos conflitos da existência humana, e aqui o Davi sabe que muita coisa ali é culpa dele. Ele sabe que ele errou, ele sabe que ele falhou com seu filho, ele sabe que a coisa desandou quando ele adulterou com Batseba. É por isso que tem o Salmo 32, que eu li semana passada, tem o Salmo 51, que nós lemos hoje aqui no culto. Davi sabe disso, mas ele sabe que Deus não despreza, ele sabe que Deus é bom, que Deus é compassivo, que Deus perdoa, que Deus é misericordioso, que a história dele com Deus não acabou. Ele sabe disso. Então não importa a quantidade de oposição, Davi sabe quem ele é. E aí nesses versos aqui, no versículo 3, quando ele diz assim, porém tu, Senhor, essa adversativa, porém tu, Senhor, Davi relembra quem ele é em Deus, quem Deus é para ele. Ele conhece a Deus de fato e de verdade. E é nessa hora, talvez nos últimos anos, o Davi tenha até orado menos, tenha esfriado, tenha desviado, ou tenha fraquejado na sua fé. Talvez o Davi, na meia-idade, com os inimigos vencidos, ele relaxou, mas agora, sob pressão, sob ameaça, o Davi vai resgatar aquela confiança inabalável, aquela fé, aquela experiência com Deus. E é nessas horas de crise, é na hora da angústia, é na hora da perturbação, é na hora da ameaça, que a nossa fé é provada. Que aqui o Davi vai dizer se ele conhece a Deus ou não conhece, porque ele poderia fugir e falar, acabou, mas ele sabe quem é Deus, e ele sabe quem ele é para Deus, e ele sabe da relação que ele tem com Deus. Então, para enfrentar, meus irmãos, as angústias dessa vida, as perseguições dessa vida, os conflitos dessa vida, as batalhas dessa vida, você precisa ter uma confiança no Senhor inabalável. Você precisa conhecer a Deus. Para superar isso, para vencer isso, para ter o poder de dar a volta por cima, você precisa saber quem Deus é. E Davi sabe. E Davi sabe. Então ele vai dizer aqui, veja lá, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Eles vão me atacar, Senhor, mas o Senhor é o meu escudo. Apesar das minhas falhas, apesar dos meus pecados, eu sei que o Senhor perdoou os meus pecados. Apesar, Senhor, das minhas fraquezas, dos meus erros, como Pai, eu sei que o Senhor é o meu escudo. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me protege, eu sei que o Senhor me defende, a minha glória. O Senhor é a minha glória não é o trono, não é o palácio, a minha identidade não é aquilo que o Senhor me deu, é aquilo que eu sou para o Senhor, é aquilo que o Senhor é para mim. A minha identidade não está firmada no trono, o que importa mesmo é quem eu sou em ti e quem tu és para mim. Eu sei quem o Senhor é, eu posso perder o palácio, posso perder o trono, posso perder minha casa, posso perder o meu filho, mas eu não perco o Deus que eu conheço, o Deus que me ama, o Deus que está comigo. Esse eu sei quem é, e esse eu sei que eu confio nele. Tu és o meu escudo, Senhor. Tu és a minha glória, a minha dignidade. Eles podem tirar tudo de mim, mas eles não podem tirar a minha fé. Eles não podem tirar quem Deus é para mim, se eles não podem tirar.
Isso o pecado não pode tirar, os meus erros não podem tirar, porque eu já fui comprado pelo Senhor, eu já fui selado pelo teu Espírito, eu sei quem eu sou na tua presença, e é o Senhor que me faz andar de cabeça erguida. O Absalão era alto, o Absalão tinha um cabelo bonito, grande, e ele era alto acima de todos, mas o Davi disse: o Senhor sabe que a minha cabeça é protegida, guardada e exaltada pelo Senhor, porque eu sei quem o Senhor é. As dificuldades da vida, irmãos, podem tirar tudo de você, só não pode tirar a sua fé em Jesus, só não pode tirar a sua confiança em quem Deus é, e às vezes a gente pode perder tudo, mas enquanto você tiver essa certeza, essa segurança, você não perdeu nada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei quem o Senhor é, diz Davi, e veja, versículo 4, com a minha voz clamo ao Senhor, é a minha voz, eu oro, eu clamo, eu suplico ao meu Deus, é a minha voz que o Senhor conhece, e eu te conheço, Senhor, em intimidade, eu sei quem o Senhor é, eu conheço a Deus. Irmãos, para enfrentar as adversidades da vida, você precisa conhecer a Deus, não de ouvir falar. Você não pode viver dependendo da oração de terceiros. É bom que os outros intercedam por nós, é bom que a igreja interceda por nós, é bom que alguém interceda, mas você precisa conhecer a Deus. Você precisa fazer suas orações, você precisa erguer a sua voz ao Senhor, você precisa clamar a Deus com a sua voz, e Davi faz isso: eu com a minha voz eu clamo, e eu sei que o Senhor me responde, eu sei que Ele me responde, que Ele me atende, eu sei quem é Deus, eu o conheço, não é de hoje, eu clamo com a minha voz e Ele me responde, não é que Ele vai responder, Ele me responde, Ele me atende. Eu conheço a Deus de forma íntima. Homens de Deus podem falhar, podem cair, podem fracassar, mas enquanto eles estiverem íntimos do Senhor, eles nunca serão derrotados definitivamente. O mal nunca nos vencerá completamente. Você pode cair, mas o Senhor vai te levantar. Você pode às vezes tropeçar, mas o Senhor está contigo. E Davi sabe disso, e ele ora. Na hora da angústia é que você deve orar mais. Lá no Getsemane, quanto mais agonizado e agonizante Jesus estava, mais intensamente Jesus orava. Então não é vergonhoso você orar mais quando a coisa está ruim, não é. Quanto mais agonizado e agonizante Jesus estava, mais intensamente ele orava. A oração é um remédio, a oração é uma cura, a oração é uma terapia, a oração é acessar o poder de Deus para a nossa história, a oração é acessar a presença de Deus. Se você quer vencer as lutas dessa vida, o estresse, o cansaço, o esgotamento, ore, clame ao Senhor com a sua voz, clame a Deus na sua casa, clame na igreja, clame na sua família, clame ao Senhor, apresente a Deus, coloque diante do Senhor: Senhor, eu não estou aguentando mais, Senhor, ouve a minha súplica, Senhor, escuta a minha oração, meu clamor, Senhor, olha o tanto de adversário, o tanto de ameaças que eu estou. Então ele ora, ele apresenta, ele coloca diante de Deus. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Confiança inabalável, sabe quem Deus é, sabe quem Ele é em Deus, e aí o Davi, que tem essa confiança, vai mostrar para nós que as emoções não podem dominar a vida de um crente, os sentimentos não podem nos dominar, e isso é uma luta, porque às vezes os sentimentos eles explodem dentro da gente, é a ansiedade, é o medo, é a preocupação, é a angústia, é aquilo, vai explodindo e você fala: eu não consigo,
E aí o Davi vem e o justo vive pela fé, não pelas emoções. Aí o Davi chega e diz aqui, veja o que ele diz no versículo 6, no versículo 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Com ameaça de morte, com o exército querendo te matar, Davi está fugindo, voltou para as cavernas, voltou a dormir nos cantos e grutas dessa vida, e o Davi está fugindo agora. E tem um exército querendo matá-lo. Conselheiros antigos, pessoas que estavam com ele agora, buscam o seu mal. E o Davi diz assim, agora eu vou dormir. Eu vou deitar e vou dormir. Você conseguiria dormir numa situação dessa? Pesquisas dizem que 70%, quase 70% dos brasileiros hoje dormem muito mal. Quase 70% dos brasileiros têm distúrbios no sono. E o sono é fundamental para a saúde física, mental, emocional e inclusive espiritual. Há uma pesquisa nos Estados Unidos que dizem que tem mais acidente de trânsito com motoristas sonolentos do que com motoristas bêbados. Por isso que diz, alguns lá tentam, se você estiver dirigindo com sono, eles queriam colocar que é crime dirigir com sono. Duro é provar isso, né? Então a ideia é que as pessoas estão exaustas mentalmente. Alguns psiquiatras dizem que muitos diagnósticos de TDAH, hiperatividade, distúrbio de atenção, alguns psiquiatras dizem que é falta de sono. Que as crianças estão dormindo mal e pouco, dormindo muito mal e pouco. A aceleração, as telas, a luz, a inversão do ciclo circadiano da vida, que era para ser a vida natural, a inversão do ciclo faz com que as pessoas estejam ficando doentes. Há 50 anos atrás, uma pessoa dormia 9 horas e meia. Hoje, quem dorme mais de 6 já está no lucro. E a tendência vai dormindo menos. Aceleração. Preocupação, ansiedade. Muita coisa para fazer, muito estímulo. E você não tem o sono reparador. Você não tem aquele sono que você acorda cheio de energia, disposição, acorda cansado, dormiu mal, dormiu pouco, não dormiu profundamente, não entrou no ciclo circadiano da terra. Como diziam os antigos, a noite foi feita para dormir. Você inverte o esquema, e você vai ficando doente. Seu cérebro não faz a faxina, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de memorização, tudo sono. Antes eu achava que era espiritual, mas depois eu descobri que é cerebral, é científico, né? Eu estudava um texto bíblico para pregar, estudava e falava, mas como que eu vou ensinar isso? Está muito difícil, está muito complicado, quebrava a cabeça e não conseguia achar um jeito de pregar o texto, está muito difícil. Aí eu falei, acho que eu vou dar uma soneca. Na soneca vem o sermão pronto. Olha, eu dormia e acordava pronto. Até hoje acontece isso. Hoje eu não dormi, por isso que não está pronto. Quando eu durmo, vem as divisões, a organização do texto, como é que está. Tudo aquilo se ajeita no cérebro. Os insights. É o ócio criativo, que a criatividade diminui. Falta de sono. E aí muita gente esgotada, porque dorme mal. Muitos atletas de alto rendimento, muitos deles aí, eles descobriram isso. Tenistas, atletas, alguns deles dormem 12 horas por noite. 11 horas por noite. Fizeram a pesquisa.
Entendeu? Agora o Davi, ele falou, eu vou dormir. Eu vou deitar e vou dormir porque eu confio em Deus. Agora, qual é o problema quando a gente não consegue muitas vezes dormir? Porque a gente está acelerado. A gente acha que depende de nós. Às vezes eu acordo de madrugada assim, nossa, eu preciso fazer tanta coisa hoje. Aí Deus fala, você é bonzão mesmo, hein? Você acha que tudo depende de você? Acha que é você que vai fazer tudo isso? Você acha que depende de você essas coisas acontecerem? Depende de mim. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. O sono é uma disciplina espiritual. O sono é um exercício de fé. O sono é uma entrega para Deus. É a aceitação do limite da vulnerabilidade humana. É quando você se entrega completamente e você confia que Deus está te sustentando, te protegendo. Os inimigos poderiam vir matá-lo. Os inimigos poderiam vir, mas o Davi diz, o Senhor é quem me protege, o Senhor é quem me sustenta. É por isso que lá no barco, no meio da tempestade, os discípulos estão aterrorizados que o barco vai virar e nós vamos morrer. E quando eles procuram Jesus, Jesus está fazendo o quê? Está dormindo. Está dormindo. Senhor, o Senhor não vê que a gente vai morrer? Jesus, o quê? Morrer eu? Fora da hora. Por que vocês têm tão pouca fé? Por que vocês confiam tão pouco? Quando Pedro, aquele Pedro que negou Jesus, aquele que traiu, aquele covarde, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 12, Tiago já tinha sido decapitado, agora Pedro é o próximo. Herodes prendeu Pedro, colocou um monte de soldados, colocou ele lá no cárcere, e no dia seguinte, Herodes vai mandar matar Pedro, cortar a cabeça de Pedro. Imagine você preso, e assim, amanhã vão me matar. O texto bíblico diz que Pedro dormia profundamente. Aquele Pedro, apavorado, medroso, aquele Pedro dormia profundamente. Que até quando o anjo chegou para livrar, o anjo teve que falar, acorda rapaz, você está dormindo demais. E ele acorda meio sonolento, o sono é tão profundo que acho que é uma visão. Percebe isso, irmãos, percebe isso. Isso é resultado de quê? Confiança, intimidade, conhecer quem Deus é. A minha vida está nas mãos de Deus. Deus não vai deixar nada acontecer fora do seu propósito e da sua vontade. Eu durmo seguro porque o Senhor me guarda e me protege. Eu me entrego nas suas mãos. Eu descanso nas suas mãos. Lembre-se, o descansar é um mandamento. Se descansar fosse fácil, não era um mandamento. Um dia tem um ciclo, um terço do dia é para passar dormindo. Na semana, um dia da semana é para descansar. Para você parar, para você reconhecer que você não é Deus. Que a vida não depende de você. Que não é você que faz acontecer. Que quem faz acontecer é o Deus eterno. Que é Ele quem resolve os problemas, é Ele que dá a provisão, é Ele que abençoa o fruto do seu trabalho. Você lança a semente e dorme, e Deus dá o crescimento. Por que Deus estabeleceu isso? Para você reconhecer o seu limite, reconhecer a sua fragilidade, para que a gente reconheça, não depende de mim. Não depende de mim, vai agora, descansa no Senhor, porque agora pertence a Deus. Você fez, você trabalhou, você frutificou, você semeou, agora Deus vai dar o crescimento. Descansa no Senhor, espera no Senhor, dorme nas mãos do Senhor, acalma os seus pensamentos, se entrega a Deus que cuida de nós.
uma noite bem dormida, uma noite profunda. Quem estudou comigo o livro maravilhoso e Bom Deus, do James Bryan Smith, que é uma trilogia de formação espiritual, no primeiro capítulo do livro, exercício espiritual número 1, dessa trilogia maravilhosa. Quem estudou vai lembrar, o primeiro exercício espiritual do livro é sono. O sono é um exercício espiritual. Dormir bem é uma disciplina espiritual. A gente, nesse tempo aí de trabalhar, de ganhar, de fazer acontecer, as pessoas estão esgotadas, cansadas, insones, irritadas, mal-humoradas, exaustas, burnout, o esgotamento, não sabe por quê, por que eu estou assim? Eu deito e durmo porque o Senhor me faz. Como está o seu sono à noite? Quanto tempo você dorme? Você acha que se você parar a casa vai cair? Acha, né? Se eu parar nessa casa, essa casa vai cair, vai acabar tudo. Se eu não estiver nessa empresa, vai todo mundo passar fome. Não é assim? Não, se não for eu, Senhor, não posso nem tirar férias, porque... Não, quando você tira férias, a igreja até melhora sem você. Não depende de você. Não depende de você, depende de Deus. Por isso que Deus estabeleceu o ciclo. Há um ciclo natural, e Davi sabe disso. No meio da adversidade, no meio da perseguição, ele fala, eu vou dormir. Eu vou dormir. Isso é muito sério. O descanso semanal é um mandamento. 24 horas de uma semana você tem que descansar. A terra tem que descansar, o ciclo tem que descansar, mas a gente tem imbuído. Não, nós temos que fazer. Deus criou o ser humano no 6º dia. E Deus olhou e falou, está tudo bom. E o primeiro dia completo do ser humano foi o 7º dia. O 7º dia. Então, o primeiro dia da história humana foi o dia de descanso. O dia de descanso. É por isso que a gente gosta de feriado, do descanso. Agora presta atenção. Por que que os cristãos entenderam que o dia da ressurreição deveria ser o dia do descanso, domingo? Porque na antiga aliança você trabalhava para descansar. Na nova aliança, Jesus já fez todo o trabalho de salvação. Na nova aliança, a gente começa o dia descansando. Porque tudo que precisava ser feito para a nossa salvação, Jesus já fez, está tudo pago, está tudo consumado. A gente descansa para trabalhar, a gente não trabalha para descansar, a gente já trabalha no Shabá, no dia do Senhor, a gente já começa adorando, agradecendo, consagrando, porque daqui os próximos 6 dias serão abençoados, porque a gente já começou no descanso, na plenitude, no desfrute da graça de Deus, o restante é bênção do Senhor. Você entendeu? É por isso que os cristãos entenderam assim, você não precisa fazer para desfrutar, não, Cristo já fez, receba a vida agora e viva a vida de Deus nos outros 6 dias, a gente começa no primeiro dia da semana, esse domingo é o primeiro dia, a gente começa na força do Senhor, na alegria do Senhor e na bênção do Senhor, leve a sério o descanso, leve a sério o sono, leve a sério o dia do Senhor. Davi continua, versículo 6, não tenho medo de milhares do povo. Medo. Eu não consigo não ter medo, é mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Essa ansiedade, não consigo. Como é que a gente diminui a ansiedade? Quando é que a gente controla o medo? Fé. É simples. É um exercício de fé, é um exercício contínuo de fé na palavra, nas promessas, na experiência com Deus. Davi já conhece a Deus há muito tempo, Davi sabe quem Deus é, então ele diz, olha, está vindo inimigos de todos os lados, tomam posição contra mim de todos os lados, mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo de milhares do povo, porque eu sei quem está comigo, eu sei quem anda comigo.
ainda que eles venham de todos os lados, o Senhor é o meu protetor, é o meu defensor, é o meu escudo. Como é que a gente vence o medo, pastor? Exercitando a fé. A fé é um exercício contínuo, diário. É um exercício de oração, de entrega, de meditação nas palavras, de vencer as lutas. A fé, você tem que crescer na fé constantemente, para chegar num momento de dizer assim, eu não tenho mais medo. Quando o exército da Síria cercou o profeta Eliseu, e o Geazi vê aquele exército contra eles, o Geazi diz, ai meu pai, vamos morrer. Apavorou. O Eliseu disse, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja o que eu estou vendo. E quando ele ora, os olhos dele se abrem, e ele vê ao redor deles o exército de anjos do Senhor ao redor deles. E o profeta diz, mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. A fé cresce, a fé amadurece, a confiança aumenta. Aquele Pedro medroso é o Pedro que dorme. Então esse é o nosso desafio. Esse é o desafio de exercitar a fé, a confiança no Senhor, de crescer. Você chegar assim, não, é que eu sou ansioso mesmo, eu sou assim mesmo. Eu vou ficar assim sempre, eu sou ansioso, é mais forte do que eu, é mais forte do que eu. Quem é mais forte do que nós é o Senhor Jesus e a sua presença. Você acredita nisso ou não? Não, é que eu sou assim mesmo, eu vivo sempre com medo, eu vivo sempre apavorado. Porque está perturbado a minha alma. Por que você está com tanto medo? Espera em Deus, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o teu Deus. A fé diz para as suas emoções, calma, fique calmo, confia, Deus está com você. Como é que a gente lida? É a fé, meu, é a confiança. Mas como é, pastor? Oração, ora todo dia. Desafia a sua fé. Enfrente as provas confiando, pedindo, clamando, orando, jejuando, chorando diante de Deus. Logo no início, quando eu fui para o seminário, eu tinha uma preocupação enorme com o sustento. Quem é que vai me sustentar? Quem é que vai me sustentar? Não tinha sustento, não tinha nada. Quem é que vai? Vou estudar no seminário. Quem é que vai me sustentar? Aí um dia, no primeiro semestre do seminário, precisava voltar, precisava pagar a passagem, pagar aluguel, pagar o seminário, precisava pagar tudo. Fiz o cálculo. Nunca isso tinha acontecido comigo. Primeiro semestre, estava de férias, precisava voltar, precisava pagar tudo. Fiz o cálculo, falei, Senhor, está aqui, se eu não conseguir isso, eu não vou conseguir voltar. Aí o valor total, termina o culto, o irmão que eu tinha acabado de conhecer, me dá um cheque. E diz assim, Deus colocou no meu coração isso daqui. E eu pensei na época, que nunca tinha recebido uma oferta. Cheguei em casa, quando eu abri o cheque, era o valor total, nenhum a mais, nenhum a menos do que eu tinha falado. Aquele dia Deus falou para mim, não se preocupa com dinheiro, eu vou te sustentar. Quando depois eu comecei uma igreja, plantei uma igreja, eu aluguei uma igreja, tinha pouca gente em Londrina, precisava pagar o aluguel. Nunca o irmão foi lá na porta da minha casa dar oferta. Chegava a gente batendo na porta assim, ó, eu vim dar essa oferta aqui para pagar o aluguel. Deus falou, eu vou sustentar. Você fala, mas como é isso? Você precisa dar o passo de fé. Você precisa se arriscar, você precisa exercitar. Davi já passou por poucas e boas. Ele chega nesse momento e diz assim, ó, não tenho medo, pode se levantar. Eu sei que Deus está comigo e Deus é maioria. Pode se levantar contra mim de todos os lados, mas o Senhor está comigo, eu não tenho medo. Eu não vou ser dominado pelo medo. Eu sei o Deus que eu creio, eu sei o Deus que eu confio, eu sei que Ele está comigo, eu creio, eu confio, pode se levantar, mas eu não tenho medo, louvado seja o nome do Senhor. Você anda muito preocupado, meu irmão, muito ansioso, é hora de se orar, jejuar, confiar, clamar, entregar, buscar, elevar sua voz, e clama ao Senhor, e Ele te responde. E Ele te socorre, e Ele te ajuda.
Davi está aqui nessa situação e ele coloca diante de Deus: eu não vou ser dominado pelo medo, eu vou confiar, eu vou deitar e dormir, porque o Senhor me ajuda a repousar seguro. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, teve um pastor que eu aprecio demais a vida dele, a história dele, Dietrich Bonhoeffer. É um nome difícil. Se você quiser ler um livro bom, um livro assim de umas 500 páginas, leia lá o pastor, o profeta, o Marte e o espião. A vida desse homem. Quando ele estava preso, ele se levantou, ele chamou a Alemanha para se arrepender do apoio a Hitler, chamou a igreja, o nazismo crescendo, ele percebeu que aquilo era uma coisa maligna. Os amigos dele mandaram ele para os Estados Unidos para ser professor. Ele chegou nos Estados Unidos e falou: não posso ficar aqui enquanto o meu povo está lá. Ele falou, e voltou para a Alemanha. Fez parte das conspirações para tirar o Hitler, não conseguiu. Se você assistir lá a Operação Valkyria com Tom Cruise, aquela operação lá, ele fez parte para derrubar o Hitler. E ele foi preso. Ele foi preso. Lá ele escreveu cartas, livros, e ele escreveu um poema para o amigo dele, antes dele ser enforcado pelo Hitler. E esse poema diz assim: quem sou eu? Quem sou eu? Eu gosto demais desse poema, que mostra a luta e a fragilidade de um homem na prisão, diante da morte. Naquele momento ele pergunta, ele escreve a carta para o seu amigo: quem sou eu? Quem sou eu? Seguidamente me dizem que saio da minha cela tão sereno, alegre e firme, qual o dono de um castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que da maneira como falo aos guardas tão livremente, como amigo e com clareza, parece que esteja mandando. Quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias do infortúnio impassível, sorridente e com orgulho, como alguém que se acostumou a vencer. Sou mesmo o que os outros dizem de mim? Ou apenas sou o que sei de mim mesmo? Agora ele vai falar o que ele vê nele mesmo, o que ele sente. Os outros dizem isso, os guardas e os companheiros, mas o que eu sinto? Inquieto, saudoso, doente, como um passarinho na gaiola, sempre lutando por ar, como se me sufocassem, faminto de cores, de flores, às vezes de pássaros, sedentos de palavras boas, de proximidade humana, tremendo de ira a respeito da arbitrariedade e ofensa mesquinha, nervoso na espera de grandes coisas, em angústia e impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio até para orar, para pensar, para produzir, desanimado e pronto para me despedir de tudo. Às vezes é assim que ele se sente. Quem sou eu? Este ou aquele? Sou hoje este e amanhã um outro? Sou porventura tudo ao mesmo tempo? Perante as pessoas um hipócrita? E um covarde miserável diante de mim mesmo? Ou será que aquilo que ainda em mim perdura, seja como um exército em derradeira fuga, à vista da vitória já ganha? Quem sou eu? A própria pergunta nesta solidão de mim parece pretender zombar. Quem quer que sempre eu seja, tu me conheces, ó meu Deus, eu sou teu. Uma coisa eu sei, Senhor, eu sou teu e eu te conheço, tu és o meu Deus. Esse homem na cadeia,
prestes a ser morto, ele faz esse poema, ele diz: Senhor, às vezes eu fico abalado, eu nem sei quem eu sou, mas uma coisa eu sei que eu sou teu, eu conheço o meu Deus. Podiam tirar tudo de Davi, mas não podia deixar de tirar a fé, a intimidade, a oração, o clamor, a certeza. Podiam tirar tudo de Davi, mas não podia tirar o Deus que ele conhece. O Deus que ele conhece. O Deus que o ajuda. O Deus que o cura. O Deus que o sustenta. Louvado seja Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu monte me responde. Não temerei milhares do povo que se levantam contra mim. Não temerei. São muitos que se levantam. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Você anda ansioso, você anda estressado, preocupado demais. Você deita à noite e não consegue dormir. Eu quero desafiar você a confiar em Jesus. Confiar em Deus, a dizer para o Senhor: eu sou teu, Senhor, eu sei quem o Senhor é na minha vida, o Senhor já me ouviu tantas vezes, e o Senhor vai continuar me ouvindo. Eu quero, eu preciso. Convidar o César que vem aqui, nós vamos cantar um louvor. Davi diz: não temerei, confiarei no Senhor. Vou parar de viver estressado, angustiado. Eu vou descansar no Senhor e no seu poder. Eu vou declarar na minha mente o nome de Jesus. Eu vou declarar o poder de Jesus para a minha alma. As minhas emoções estão agitadas. Jesus é maior que as minhas emoções. Jesus é maior que o meu medo. Jesus é maior que a minha ansiedade. Jesus é maior que todos os inimigos de Israel. O Senhor restaurou o trono de Davi. O Senhor restaurou o reino de Davi. Porque apesar dos seus pecados, Deus não o rejeitou. Deus não o abandonou. Ainda que a gente seja infiel, Deus permanece fiel. Ainda que pessoas nos traiam, Deus não nos trai. Eu quero que você declare para você mesmo, para a sua alma, para as suas emoções, para os seus sentimentos, para a sua insônia crônica, para a depressão. Eu quero que você declare o nome de Jesus para o seu cansaço. Eu declaro o nome de Jesus sobre mim. Eu declaro o nome de Jesus. Convido você a cantar essa canção e orar essa canção e orar ao Senhor. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois
pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome, Senhor. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Convido você a colocar a mão no seu coração como centro da sua vida, simbolicamente. Eu convido você a declarar o nome de Jesus no seu corpo, nos seus sentimentos. Eu chamo você a clamar ao Senhor com a sua voz, com a sua voz. Clame o nome de Jesus sobre essa enfermidade, sobre esse medo, sobre essa angústia. Clame o nome de Jesus, declare o nome de Jesus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Abra os seus lábios e diz: Senhor, com a minha voz eu clamo, Senhor, e eu declaro o nome de Jesus sobre a minha vida. Eu declaro o nome de Jesus acima das enfermidades mentais, físicas, emocionais, espirituais. Eu declaro o nome de Jesus quebrando os vícios, ó Pai. Eu declaro o nome de Jesus sobre o corpo, sobre a mente. Eu declaro o nome de Jesus sobre a depressão. Aleluia, Senhor. Eu declaro o nome de Jesus sobre a insônia. Eu declaro o nome de Jesus sobre o desespero, sobre pessoas dependentes químicas, drogadas, escravizadas, presas, com pensamentos de morte. Eu declaro o nome de Jesus, e eu clamo com a minha voz, Senhor, e eu clamo com a minha voz, ó Deus, contra todo medo, ansiedade,
preocupação, desespero, angústia. Eu invoco o teu nome, Jesus, o nome que cura. Há pessoas desesperadas demais, Senhor. Há pessoas sofrendo nessa hora. Há pessoas com pensamentos de morte. Eu repreendo o mal em nome de Jesus. Eu declaro a vida, a luz, a vitória, a salvação, a libertação, em nome de Jesus. Eu declaro que nós não vivemos por emoções, nós vivemos pela fé no nome de Jesus. Nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos o Deus que nós cremos, nós sabemos o Deus que é o nosso Pai. Por isso nós deitamos e dormimos, porque o Senhor nos sustenta. Por isso a gente descansa nos teus braços, porque não há inimigo que possa nos tocar. Estamos seguros nas mãos do Todo-Poderoso. Eu declaro o teu nome, Jesus, nessa hora, trazendo cura física, cura mental, Senhor, cadeias sendo quebradas, a mentalidade sendo curada, a mentalidade negativa, depressiva, sendo tocada pelo teu amor e por tua graça. Eu declaro o teu nome, Jesus. E como Davi, que foi restaurado, renovado, e o Senhor restaurou, que vidas aqui sejam restauradas, restituídas, renovadas, em nome de Jesus. Famílias sejam restauradas, filhos sejam restaurados, lares sejam curados, em teu nome, Jesus. Eu declaro o teu nome sobre mim, sobre nós, sobre essa igreja, sobre as famílias, sobre o teu povo. Aleluia, aleluia. Nós oramos assim porque cremos em teu nome, Jesus.